Olá, turma! Estamos começando nossa 12ª semana de aula. Hoje faremos português e também vamos iniciar uma unidade nova, que é a unidade 5, onde diz dando nó em pingo d'água. Então, nesta unidade, a água é muito importante em nosso cotidiano e necessária para a manutenção da vida. Mas isso tem um custo. Você sabe quanto custa a água que consome todos os dias? Então, desde o primeiro bimestre, nós estamos falando do recurso água. Nós vamos continuar nesse bimestre, nessa unidade, falando mais um pouquinho sobre a água, só que num outro sentido. Então, eu quero que vocês abram na página 28, na seção Diga Aí, onde tem ali um cartoon. Eu quero que vocês observem esse cartoon. Cartoon, pessoal, é um gênero textual que tem a intenção de fazer uma crítica a alguma coisa. Nesse cartoon, vamos pensar que crítica o autor está querendo mostrar através dessas imagens. Então, olha ali. Tem uma senhora que está ali praticando algumas atitudes. Eu quero que vocês observem essas atitudes e conversem com alguém da sua família sobre algumas questões ainda da página 28. Então, ali diz número 1. O que está sendo retratado nesse cartoon? Observe e converse com alguém da sua família. 2. Para você, faz sentido alguém jogar água no lixo e por quê? Então, ali no cartoon, nesse cartoon, tem sentido o que ela está fazendo? Às vezes é normal as pessoas jogarem água num lixo, né? Para tirar o cheiro, para tirar a gordura, para deixar limpo, enfim. Mas nesse cartoon, será que está tendo sentido o que ela está fazendo? 3. A situação apresentada é exagerada, porque a intenção do autor é fazer uma crítica. Que crítica é essa que o autor está querendo fazer? E 4. De que outra maneira a personagem poderia limpar essa calçada? Então pense e converse com alguém da sua família. Bem ali embaixo ainda tem uma frase que eu quero que vocês façam a leitura e pensem a respeito. Na página 29 tem ali a seção Clique no texto, onde tem um verbete de enciclopédia. Primeiro a gente vai entender o que é verbete e o que é enciclopédia, para depois fazer a leitura do texto. Verbete é uma palavra ou estrada de dicionário, é um conjunto de significações e explicações referentes a uma palavra. Verbete e variações linguísticas, que é um outro conteúdo que a gente vai estudar daqui a pouquinho, eles têm o mesmo objetivo, que é explicar algo, sempre o objetivo de explicar algo. E enciclopédia é um nome que se dá a uma obra que reúne uma grande quantidade de informações sobre os mais diversos campos do conhecimento humano. Antes, era sempre apresentado em forma de livro, em vários volumes. Hoje, as enciclopédias entraram na era eletrônica. Além de serem publicadas em livros, também são editadas em CDs ou em sites da internet, enriquecidas com a utilização de recursos multimídia que geralmente facilitam a consulta. Bom, sabendo o que é verbete de enciclopédia, nós vamos fazer a leitura do texto Água. Esse texto ele foi dividido em 3 partes: a introdução, o ciclo da água e o tratamento e abastecimento de água. Então, ali na introdução diz assim: a água é o líquido mais importante que existe na Terra. Ela cobre quase 75% da superfície do planeta na forma de oceanos, rios e lagos. Todas as plantas e todos os animais precisam de água para sobreviver, e nós também. Sem água não existe vida. Além de bebê-la, as pessoas usam água por muitos outros fins, como lavar ou cozinhar, ou para irrigar campos e plantações. A água também é utilizada em sistema de ar-condicionado e de aquecimento. A força da água corrente é empregada para produzir eletricidade. Agora nós vamos fazer ali a leitura do ciclo da água, onde mostra um pouquinho, explica um pouquinho sobre o ciclo da água, que é bem importante. Então a professora vai disponibilizar no Google Sala de Aula um vídeo bem legal, bem explicativo, mostrando para vocês na prática como funciona esse ciclo da água. Então ali diz assim: a água está sempre mudando de lugar. Da superfície da Terra, ela vai para a atmosfera. A atmosfera é o ar, tá, pessoal? E depois retorna à superfície. Esse deslocamento é chamado de ciclo da água ou ciclo hidrológico. O
Sol, o ar e a gravidade também trabalham juntos para criar o ciclo da água. O calor do Sol faz evaporar a água da superfície dos lagos, dos rios, dos oceanos e das plantas. O vapor vai para a atmosfera. Ao encontrar o ar frio, bem acima do solo, o vapor se transforma em gotículas de água, as quais, reunidas em grandes grupos, formam as nuvens. A gravidade puxa essas gotas de volta à Terra em forma de chuva. Esta, por sua vez, cai em oceanos, lagos e rios ou se infiltra no solo. E o tratamento e abastecimento de água. Então, algumas pessoas obtêm água que usam direto de rios ou de poços. Na maioria das cidades, porém, existem sistemas que levam a água até residências e estabelecimentos comerciais. Esses sistemas também fornecem a água usada na irrigação de lavouras, nas atividades industriais e na remoção de dejetos. Dejetos são urina e fezes, tá? Sistemas de abastecimento de água normalmente coletam e purificam, armazenam e distribuem a água. Ele consiste em uma estação de bombeamento em um sistema de tratamento da água. Algumas cidades obtêm água bombeando-a de rios, lagos ou lagoas, outras bombeiam de poços. O sistema de tratamento remove todas as impurezas da água, que em seguida é distribuída para toda a cidade por meio de canos subterrâneos. Bom, depois de fazer a leitura desse texto, eu quero que vocês assistam o vídeo do ciclo da água e a gente volta daqui a pouco com as atividades. Então, podem pausar o vídeo. Voltando, pessoal, agora nós faremos algumas atividades de acordo com o texto lido. Então, na número 2 diz assim: qual é a finalidade do verbete que você leu? Então, qual a finalidade dele? Pense e anote de acordo com o que você acha que é. 3. Para organizar as informações, o verbete está dividido em algumas partes. O que marca essa divisão? Então, essas partes do texto, eles são conhecidos como o quê? Sub o quê? Já comecei, vocês vão terminar. 4. Essa divisão facilita ou prejudica a leitura e por quê? Então, pensem ali como leitores. Será que está facilitando essa divisão ou está prejudicando? 5. Por que a palavra água da entrada do verbete está escrita com inicial minúscula? Por que você acha que ali, ao invés de começar com letra maiúscula, como a gente sempre aprendeu, está como letra minúscula? Pense e coloque a sua opinião a respeito. 6. Relacione as colunas ligando os subtítulos do verbete à sua explicação. Então, ali tem algumas colunas e vocês vão ler e ligar as que correspondem. 7. De acordo com o texto lido, vocês irão marcar verdadeiro ou falso. Então, façam a leitura de todas as frases para identificar quais são verdadeiras e quais são falsas. 8. De acordo com o verbete, qual é o nome do processo em que a água vai da superfície da Terra para a atmosfera e depois volta à superfície? Como que é o nome disso? Esse vai e vem da água. 9. O que fazem os sistemas de abastecimento de água? Qual é a função deles? 10. De que forma a água tratada pelos sistemas de abastecimento é distribuída para as pessoas? Através do quê? Agora, nas palavras de cá para lá, nós vamos falar um pouquinho sobre variação linguística, que eles têm o objetivo de explicar algo. Então, ali, número 1, leia o texto a seguir. Então, novamente, título água, e tem ali algumas explicações de crianças que pensaram sobre a água e falaram um pouquinho a sua opinião. O que essas crianças acham sobre a água? Então, o Alex Gustavo, de 7 anos, disse que a água é como se tivesse algo na mão e como se não sentisse nada na mão. Olha lá, essa foi a opinião dele sobre a água. A Tatiana, também de 7 anos, disse que a água é uma transparência que podemos tomar.
E o Nelson, também de 7 anos, disse que a água é um líquido que não se pode beber. De acordo com essas 3 frases, que vieram de crianças diferentes, com opiniões diferentes, nós vamos para a página 32 responder algumas atividades. Então, ali na número 2, qual é a principal finalidade desse texto? Explicar cientificamente o que é a água? Ou dar definições pessoais sobre a água? 3. Quem elaborou as definições que aparecem no texto? E qual é a idade desses autores? Então, vocês vão olhar ali quem são, né? Quem escreveu e quantos anos eles têm. 4. É uma opinião pessoal agora, tá, pessoal? Você concorda com todas as definições dadas pelas crianças? Todas aquelas frases que tem ali, você concorda com alguma, discorda e o porquê? 5. Se essa informação não estivesse clara no texto, você saberia dizer a idade das pessoas que apresentaram essas definições? Converse com o professor e colegas e anote suas conclusões. Então, essa também é uma atividade de acordo com a sua opinião. E se não tivesse no texto a idade das crianças, você saberia quem escreveu? Quantos anos essa pessoa que escreveu teria? Então, pense e anote a sua conclusão. Número 6, releia um trecho do verbete de enciclopédia. Então, ali novamente repetiu, né? Título água, repetiu a parte da introdução, onde vocês vão fazer a leitura novamente. E depois vocês vão responder a bolinha que diz assim: é possível dizer que o verbete e as definições dadas pelas crianças apresentaram informações semelhantes, mas em uma linguagem diferente, ou totalmente diferentes, mas com uma linguagem muito parecida. Então, de acordo com essa introdução, o que você acha? Página 33, atividade número 7. Nesses textos, a variação linguística indica principalmente uma diferença de localização geográfica, idade ou de nível social. Lembrando que variação linguística é a variedade de jeitos de se pronunciar, de falar, de colocar a sua opinião. E as variações linguísticas, ela tem o objetivo de explicar algo. Nessa questão das crianças, cada criança teve uma variação linguística diferente, expondo a sua opinião, independente se está certa ou errada. Número 8. Leia a seguir como Jair Naranjo teve a ideia de fazer um livro com as explicações que seus alunos davam para certas palavras. Então, ali diz assim: faltando pouco para terminar a aula, tive a ideia de pedir às crianças que escrevessem em seu caderno o que era uma criança para elas. Luiz Gabriel Meza, de 7 anos, escreveu: uma criança é um amigo que tem o cabelo curtinho, joga bola, pode brincar e ir ao circo. Surpreendeu-me a síntese que ele havia feito. A beleza das palavras quase se casam dessa maneira. A construção tão sábia e simples. Então, olha lá, o professor pediu para a criança escrever o que era uma criança e ela colocou a sua opinião. Então, na letra A, qual é a sua opinião sobre a definição de Luiz Gabriel? Converse sobre isso com os colegas e o professor e anote a conclusão que vocês chegaram. Nessa questão, você vai conversar com alguém disponível na sua casa para você pensar a respeito da opinião do Gabriel. Será que ser criança é isso? Na sua opinião, será que está certo, está errado? Qual é a sua opinião sobre ser criança? O que é uma criança? B. Agora é sua vez de surpreender o professor. Escolha uma das palavras do quadro e escreva na página seguinte uma definição para ela. Então, ali tem 4 palavrinhas: chuva, mar, cachoeira e ondas. Então, vocês vão fazer como o Gabriel, vão escolher uma dessas palavras e vão escrever na página seguinte o que é para você essa palavra, na sua opinião, tá? Claro que cada um vai ter uma opinião, não importa se está certo ou errado, mas a professora quer que vocês criem, produzam, não peguem nada pronto da internet, tá bom?
Então, escolha uma dessas palavras, vamos para a página 34, ali tem um espaço onde vocês irão fazer essas anotações. Continuando ainda na página 34, tem ali pronomes pessoais, o, a, os, as. Então, vocês sabem que os pronomes pessoais, eles servem para substituir, né, alguns substantivos, alguns nomes. E ali agora tem os pronomes pessoais o, a no singular, os, as no plural. Então, na atividade 9, releia este trecho do verbete da página 29. Algumas cidades obtêm água bombeando-a de rios, lagos ou lagoas. Outras a bombeiam de poços. Observem essas duas palavras que estão em negrito, bombeando-a e a bombeiam. Letra A. Que elemento é bombeado de rios, lagos, águas e poços? O elemento? Daí você vai colocar ali. B. Observe essas palavras. Bombeando-a bombeiam. Então, de acordo com essas duas palavras, nós vamos responder ali a bolinha da letra B. Nos dois casos, a palavra a está sendo usada no lugar de que outra palavra? Eles estão falando do quê? Bombeando-a quem? A bombeando-a é esse recurso que você vai colocar ali. C. A palavra água é. Vocês vão ler as opções e vão marcar o que significa água. É um verbo? É um advérbio ou é um substantivo? D. O a, que está sendo usado no lugar das palavras água, é novamente, um verbo, um pronome ou um adjetivo? Pensem e marquem um X. Número 10, página 35, releia outro trecho do verbete. Então, ali diz assim: além de bebê-la, as pessoas usam a água para muitos outros fins, como lavar ou cozinhar, ou para irrigar campos e plantações. Então, que palavra o pronome lá substitui no texto? Então, olha lá. Bebê-la quem? De quem nós estamos falando? É isso que vocês vão colocar na bolinha da número 10. Número 11, leia essas frases. Então, a água é muito boa para a saúde. É importante consumir a água todos os dias. Observem que nessa frase a palavra água se repete. Mas prestem atenção na segunda frase. A água é muito boa para a saúde. É importante consumi-la todos os dias. Consumi-la está dizendo que é para a gente consumir o quê? A água todos os dias. Mas para não repetir palavras, eles tiraram a palavra água e colocaram consumi-la. De acordo com essas frases, letra A. Por que o pronome utilizado na segunda frase é lá? E B. Por que o autor preferiu usar o pronome no lugar da palavra água? Para não? Então, pensem lá. Número 12. Complete as lacunas com os pronomes adequados. Então, tem ali los, lo, na e lá. Vocês terão que fazer a leitura das frases e colocar ali as palavrinhas faltantes de acordo com cada frase. Tem que ter uma coerência, tá bom? Pessoal, nessa página 35 tem ali algumas informações que a professora não leu. Eu quero que vocês façam a leitura dessas informações para entender melhor. Caso vocês não entendam ou não consigam fazer alguma atividade, me mandem mensagem que eu vou ajudando daqui. Por hoje é isso. Beijos e até a próxima.